20 horas. Olá, sejam bem-vindos à Rádio Odisseia e este aqui é o programa Alto Astral comigo, Raquel Lambert. O programa Alto Astral vai falar de astrologia, né? De como a astrologia interfere na nossa vida. E eu queria já em primeira mão agradecer ao Marcelo Lambert e ao Leandro Zermiani por terem me convidado para desenvolver esse projeto aqui com vocês. Né? Primeiro que é um prazer falar sobre astrologia e divulgar de forma séria a astrologia, porque é uma ciência, né? Eu acredito como ciência, porque ela só foi desvinculada de ciência a partir do século XVIII, mas é uma ciência e um estudo que nos ajuda muito, nos impulsiona, nos direciona, e eu acho muito importante a divulgação e a democratização do que é a astrologia, de forma séria, de forma ampla, né, tratando a astrologia como a influência, como a influência dos astros na nossa vida, e assim trazendo para vocês coisas bastante interessantes. Então eu convido todos vocês, nesse primeiro programa, a fazermos essa viagem pela astrologia, essa viagem pelo mundo do conhecimento astrológico. E eu vou tentar passar para vocês o pouco que eu sei dessa ciência maravilhosa, na qual eu me inspiro hoje na minha vida, e quero que você também aprenda bastante de forma ampla, sem preconceitos, né, com relação à astrologia, e entender por que ainda hoje ela é vítima de muitos preconceitos, né? Nós, astrólogos, às vezes sofremos com alguns preconceitos aí, mas o que é mais importante é que a gente acredita naquilo que faz. Bom, a princípio, quando a gente fala de astrologia, quando nós falamos o que é a astrologia, eu queria que vocês tirassem da mente tudo aquilo que a gente fala de horóscopo, tudo aquilo que a gente lê em jornal, ou a questão somente daquelas frases prontas a respeito dos signos. Vamos fazer uma viagem bem séria mesmo para a questão da astrologia, né? Estudando bem profundamente essa ciência e que ela possa ajudar vocês no dia a dia, nesse autoconhecimento, no crescimento. Né, a astrologia, ela é a natureza em funcionamento, mas ela é acima de tudo o autoconhecimento. Então isso é um slogan que eu levo para a minha vida, né, que a astrologia, ela é a natureza em funcionamento, mas ela é acima de tudo autoconhecimento. Bom, começando assim a falar de astrologia, hoje eu vou falar um pouquinho de cada signo para vocês, já que é o primeiro programa. Quando a gente fala de mapa astrológico, o que é um mapa astrológico ou mapa natal? O mapa é uma foto do céu no momento em que você nasce. E ali, aquela foto, né, do céu vai trazer para o astrólogo as informações necessárias para passar para o consulente tudo que está relacionado à vida dele. Como as coisas vão se comportar, quais serão seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas relações com pai, mãe, com parceiros, como a pessoa vai trabalhar, quais são as suas habilidades, suas aptidões. E às vezes a pessoa me pergunta assim, Raquel, mas então já está tudo pré-determinado? Algumas coisas sim, né? Algumas coisas já estão pré-determinadas e algumas coisas nós não conseguimos mudar. Né? Esse mapa natal, ele não muda, ele vai ser seu a partir do momento que você nasce até o final da sua vida. A única coisa que muda são os trânsitos no mapa. Esses trânsitos são o que vai dando movimento na sua vida. Você casa, você namora, você compra um carro, você muda de emprego, você faz uma viagem. Isso são chamados de trânsitos.
né? Mas o mapa natal, ele é o fixo até o seu fim, ao fim da sua vida. Mas o nosso mapa, ele não pode, ele determina algumas coisas, mas qual é o objetivo de você conhecer o seu mapa? É você superá-lo, é você aprender seus pontos fortes e fracos e trabalhar em cima deles. Para isso existe a astrologia, para que você consiga ter um autoconhecimento e com esse autoconhecimento você transformar o que está ao seu redor. Porque é muito fácil nós simplesmente colocarmos a culpa das coisas que nos acontecem, nós atribuirmos a outras pessoas, sendo que na verdade muitas vezes é parte da forma como a gente vê o mundo, da forma como a gente reage. Muitas coisas nós podemos alterar sim, né? Então esse programa vai tentar ajudar vocês a fazer isso. Quando a gente fala então de horóscopo, aquele que a gente vê no jornal, algumas coisas até batem, né? Não vou descartar totalmente, mas na verdade o que vai acontecer? É uma análise genérica daquele signo, sendo que isso é muito banal, porque se você pegar o seu mapa, vai determinar o horário que você nasceu, onde você estava, tudo isso interfere. Então quando você faz um mapa, ou aliás um horóscopo que vai para o jornal, você trabalha no genérico. É a mesma coisa de você pegar a música, desde Beethoven até as músicas atuais, e fazer um resumo daquilo e colocar. Quer dizer, a falha, né, lógico que a falta de informação vai ser enorme, porque você vai fazer um resumo muito grande. Bom, como eu disse para vocês, a astrologia ela é principalmente, ela é acima de tudo, autoconhecimento, né? Vou fazer uma comparação simples, mas quando nós queremos viajar ou queremos ir para algum local que a gente não conhece, nós usamos um mapa. Hoje existem aplicativos extremamente modernos via satélite que nos direcionam para os locais onde a gente quer ir ou a gente tem que chegar, e isso nos dá uma segurança, porque aquele aplicativo ou aquele mapa, ele vai nos trazer e nos direcionar até onde devemos chegar, até o nosso ponto final, por assim dizer. O mapa astrológico, ele é a mesma coisa. Só que qual é a diferença do mapa astrológico para um mapa via satélite ou um mapa comum? É que essa viagem que a gente vai fazer com a astrologia é uma viagem interna. É uma viagem para dentro de nós. É uma viagem que vai fazer com que a gente se perceba. Uma viagem que faz com que nós entendamos quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa missão, quais são nossas habilidades, nossos pontos fracos, onde devemos melhorar. Então, o mapa astral ou o mapa natal, ele é isso. Ele é essa busca interna, é essa busca interior, né? Até existia no oráculo de Delfos, né, que os gregos usavam, que era o conhece-te a ti mesmo, né, que é o enigma da esfinge, conhece-te a ti mesmo. Porque, na verdade, a partir do momento que você tem controle sobre si mesmo e tem esse autoconhecimento, tudo muda na sua vida, tudo te direciona para coisas melhores. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que vem de nós, e nós temos que arcar com as nossas ações, né? Por isso conhece-te a ti mesmo, porque você se conhecendo, você vai saber quais são suas ações. Porém, como eu já havia dito, é muito mais fácil nós não nos conhecermos e nós atribuirmos as coisas ruins, principalmente, que acontecem conosco, a outras pessoas, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão, esse autoconhecimento, e a astrologia ela faz isso. Uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam com relação à astrologia, né, com relação ao mapa. Como eu disse para vocês no início do programa, o mapa ele é a foto do céu a hora que você nasce. Pois bem, tem coisas que já são pré-determinadas? Sim. Né? Tem coisas que sim. Então, por exemplo, se uma macieira, ela não vai dar melancia, ela vai dar maçãs. Porém, se bem trabalhada, se bem adubada, com melhor qualidade ou qualidade inferior. Então, tudo depende daquilo
de como nós conseguimos viver, de como nós conseguimos superar o mapa, de como nós entendemos como devemos agir. Bom, então, como eu disse para vocês, né, sempre essa astrologia, eu convido vocês a fazer essa viagem comigo para buscar esse conhecimento interno, né? E os signos, que é o que geralmente as pessoas me perguntam, né? Vamos falar dos signos. Então hoje eu vou fazer um programa falando para vocês um pouquinho de cada signo, né? Uma coisa que existem com relação aos signos, existe a determinação da data, né? De quando eles iniciam, quando eles finalizam. Às vezes pode dar uma diferença, gente. Eu já cheguei a pegar mapas no meu consultório que a pessoa acreditava piamente que ela era de um signo, a hora que nós vamos fazer ela era de outro. Então depende muito. Aí volto mais uma vez a falar da especificidade de cada signo, de cada mapa, do horário que você nasceu, do local que você nasceu. Então, como eu disse para vocês, vamos falar um pouquinho de cada signo, para vocês hoje terem um gostinho do que é, né, de como nós vamos trabalhar a questão da astrologia. Então, quando a gente fala, por exemplo, signo de Áries, vamos lá para o pessoal do signo de Áries. Signo de Áries, ele começa de 20 de março até dia 19 de abril. Bom, os arianos são impetuosos, né? Têm muita vontade de agir, são ativos, né? Não conseguem ficar calados diante das injustiças, são ativos, são bravos, né? São extremamente competitivos. Então, o pessoal do signo de Áries aí são pessoas que iniciam, né? A gente inicia o zodíaco, né? Nós iniciamos o zodíaco falando do signo de Áries. Então é o primeiro aí, é o que impulsiona todo o restante dos outros signos. O pessoal do signo de Touro. Touro, a gente inicia a contagem no signo de Touro de 20 de abril até 20 de maio. Então o pessoal que nasceu nessa época são pessoas extremamente calmas, confiáveis, fiéis, teimosas, né? São pessoas persistentes, resistentes, né? São amigos excelentes, né? Fiéis e tudo mais. Então, o pessoal de Touro aí, estou falando só as características boas, né? Existem às vezes algumas que aí que não são, por exemplo, a teimosia, às vezes a teimosia, a posse, né, do Touro, são às vezes aspectos que às vezes precisam ser controlados. Bom, o pessoal que nasceu sob o signo de Gêmeos. Então, geralmente são pessoas que nasceram de 21 de maio a 20 de junho. São extremamente racionais, espertos, né? Inteligentes, vivazes. Eles são calculistas, né? Extremamente intelectuais. Regem toda a parte de comunicação, né? Toda a comunicação está nas mãos dos geminianos. Adoram conversar, né? Conversam bastante, gostam de se comunicar. É aquilo que eu tô falando que eu falei para vocês no começo. Às vezes eu tô falando aqui para vocês de um signo, mas eu não tenho essa característica, porque aí a gente tem que olhar e conhecer qual é a principal característica do seu mapa. O pessoal sensível aí do signo de Câncer, que é de 21 de junho a 22 de julho. Bom, o pessoal de Câncer, eles são extremamente sensíveis, né? Não tanto quanto os piscianos, mas são sensíveis. São carinhosos, atenciosos, provedores, né? A gente fala que o canceriano, ele é a mãe do zodíaco, então ele está sempre preocupado se as pessoas estão bem, né? Se estão confortáveis, bem alimentadas. Isso é uma característica do signo de Câncer, né? A mãe do zodíaco. Bom, e aí vou falar um pouquinho do signo de Leão. Leão é o signo da... Leão é um signo que não passa desapercebido em lugar nenhum, né? Todo mundo nota quando chega um leonino. Tem personalidade forte, né? Determinados, uma personalidade dramática, causam impacto, né? Geralmente são pessoas extremamente generosas também, são pessoas preocupadas com o outro, mas eles têm essa questão também do lado mais egocêntrico, mais egoísta, né? Mas são pessoas extremamente notadas, né? Um leonino você nota a hora que ele chega, eles aparecem rapidinho, eles não passam despercebidos em local nenhum. E
aí a gente tem o pessoal do signo de Virgem, que nasceu de 23 de agosto a 22 de setembro. Bom, os virginianos são os eficientes do zodíaco, né? Eles vieram aqui para organizar tudo, para arrumar tudo. Eles têm uma facilidade muito grande com organização, com limpeza, né? Eu sempre digo assim, o virginiano, ele percebe detalhes que às vezes nós de outros signos não percebemos, né? Então o virginiano tem esse poder dessa percepção, são extremamente práticos, né? Uma personalidade prática, são pessoas extremamente observadoras, né? A gente sempre precisa de um virginiano do lado para corrigir onde estão os erros, para verificar onde a gente precisa mudar, melhorar. Eles têm essa visão. Às vezes se tornam um pouco chatos, né? Porque eles acham que tem que consertar todo mundo, que tem que ajudar todo mundo, e às vezes a pessoa não precisa ou não quer ser ajudada ou mudar, enfim. Bom, e aí temos os librianos. Libra é de 23 de setembro a 22 de outubro, né? Librianos é o signo do equilíbrio, né? São alegres, não gostam de estar só, são sociáveis, né? São pessoas que gostam de estar com o outro, né? Então é um signo muito aberto ao outro, então extremamente indecisos, né? Esse é um ponto frágil aí para o pessoal de Libra, a questão da indecisão, a dificuldade de tomar decisão, enfim. E aí temos o pessoal de Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Esse pessoal é o que mais sofre preconceito, viu? Que é o que todo mundo fala, o Escorpião ele é vingativo. Ele não é vingativo, ele tem uma memória emotiva muito grande. Então, por ter essa memória emotiva, né, ele vai acabar passando e voltando, devolvendo muitas vezes aquilo que ele já passou. Por isso que às vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo que eles são vingativos, e não é bem assim. É porque como eles lembram das coisas com mais facilidade, são extremamente misteriosos, né? Eles têm um magnetismo, né? Eles são extremamente sedutores. Então o pessoal de Escorpião tem essa característica e essa memória emotiva, né? Que em alguns momentos a memória emotiva ela é legal, né? Ela te traz coisas bastante positivas, mas em alguns momentos ela traz às vezes coisas mais pesadas. Então é importante a gente entender bem como funciona o signo de Escorpião. Bom, vamos lá para o pessoal de Sagitário, né? Sagitário do dia 22 de novembro até 21 de dezembro. Os sagitarianos, eles são alegres, joviais, né? Adoram viajar. Se eles pudessem, eles viviam de malas prontas, né? Porque eles regem tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que estava voltado para o exterior, para viagens, para lugares. Eu digo que o sagitariano ele é o livre do zodíaco, né? Eles amam a liberdade. Então é difícil prender é difícil prender um sagitariano, viu? Eu diria que ele pode estar numa prisão, mas a mente dele funciona assim para a liberdade, que é impressionante. Eles são extremamente livres, né? Depois de Sagitário, a gente tem o pessoal de Capricórnio, que vem de 22 de dezembro até dia 20 de janeiro. Bom, o pessoal de Capricórnio já é um pessoal mais tradicional, mais sério, mais compenetrado, disciplinado, extremamente comprometido com as coisas, né? São, às vezes, normatizadores, né? Tem disciplina, tem força, tem resistência, né? E a gente vai falar, quando eu for falar do Capricórnio, eu vou falar algumas características do pessoal de Capricórnio, que em alguns momentos que precisam ficar sozinhos, né? Entender um pouquinho como funciona essa coisa do Capricórnio de estar no grupo e estar afastado, que é importante para eles, né? E aí a gente vem com os modernos aquarianos, né? De 21 de janeiro a 18 de fevereiro. Bom, os aquarianos são extremamente originais, têm personalidade forte, são resistentes, né? São pessoas que são voltadas para tudo aquilo que é moderno, são pessoas cheias de ideias, né? A era de Aquário aí, que nós vamos entrar, nós não entramos ainda, é uma era cheia de novidades. E os aquarianos, eles têm essa facilidade aí de tudo eles querem mudar, tudo eles não conseguem ficar parados muito tempo, eles precisam sempre de mudanças. E aí finalizamos com o signo de Peixes. Peixes é
é o signo mais sensível do zodíaco, né? Peixes, ele rege a arte. Tudo que é ligado à arte, seja a música, a pintura, a escultura, a dança. Então eles são extremamente sensíveis. Não sabem dizer não. Não sabem... são extremamente, se sacrificam pelo outro. Eles não têm essa preocupação em satisfazer a si mesmo. Eles estão sempre preocupados com o outro. Então, Pisciano, é importante que você tenha alguns momentos que você cuide de você também, porque a preocupação com o outro é importante, mas é importante nós nos voltarmos para nós mesmos em alguns momentos, tá? Então, esses aí foram os signos do zodíaco, que são as constelações que nós chamamos de signos, né? E eu falei muito pouquinho de cada um, falei basicamente uma frase, 2 de cada signo. E isso também é muito pequeno diante de tudo que cada signo representa, que cada signo traz, de que cada signo tem como força, né? De como esses signos são, não só na sua questão de ações, mas também nas suas missões, de como eles funcionam, enfim. É importante demais a gente conhecer profundamente cada um desses signos. E eu espero que vocês gostem, né, desse estudo que nós vamos fazer em cima de cada um. Mandem sugestões, mandem perguntas, que eu vou tentando, na medida do possível, passar para vocês e responder aquilo que vocês têm a respeito, dúvidas a respeito da astrologia. Dreams of
voltando aqui com o seu programa Alto Astral na Rádio Odisseia, comigo, Raquel Lambert. Bom, uma coisa que é importante a gente falar sobre os signos e sobre a astrologia é que a astrologia ela também se divide em elementos. Elemento água, terra, fogo e ar. Cada signo ele está encaixado em um desses elementos e ele vai trazer característica desses elementos. Então eu vou falar para vocês um pouquinho de cada elemento. Então, nós temos o elemento fogo, vamos começar pelo elemento fogo, que rege os signos de Áries, de Leão e de Sagitário. Bom, quais são os planetas que estão relacionados ao elemento fogo? Então, Sol, Marte e Júpiter. Sol rege Leão, Marte rege Áries e Júpiter rege Sagitário. Como funciona esse elemento? Então, quais são as características do elemento fogo? Então, eles são extremamente positivos, né? No sentido literal da palavra mesmo. Dificilmente você vê ariano, leonino ou sagitariano meio derrubado. Então, eles são pessoas alto astral, que gostam de movimento, né? Bom, são criativos. Então você vai encontrar nos 3 signos, Leão, Sagitário e Áries, a criatividade, energia, visão das coisas, intuição, entusiasmo, né? Impaciência, né? Que daí a gente entra numa outra questão que entra o lado um pouquinho mais negativo. Então a impaciência, eles às vezes começam muitas coisas e não conseguem concluir porque eles têm força para começar, às vezes não conseguem concluir aquilo. Tem uma mente extremamente intuitiva, né? Tiram inspiração daquilo que do nada eles têm uma inspiração, né? O que às vezes outros signos precisam muitas vezes ficarem buscando inspiração, Áries, Leão, Sagitário, se inspiram facilmente. Né? Também são imediatistas, o que aí é uma questão que às vezes não é muito positiva, né? Uma pessoa que tenha no mapa excesso de fogo é uma pessoa extremamente impulsiva, né? E esse excesso de fogo, gente, às vezes depende do seu mapa, tá? Não é só ligado a esses signos têm fogo, mas quando você tem excesso de fogo no mapa, são pessoas extremamente impulsivas, são pessoas que se machucam muito, que são pessoas que têm uma tendência a ter acidentes, a se machucar, ter esgotamento físico, esgotamento mental, porque a cabeça deles não para um minuto, né? E eles precisam de um tempo, em alguns momentos, para acalmar, avaliar as coisas, o que é difícil quando você não se conhece. Volto a dizer a questão do autoconhecimento, né? Um ariano bem direcionado, ele consegue proezas. Mal direcionado, ele vai ser impulsivo, vai começar um monte de coisa, não vai terminar nada, vai ter dores de cabeça terríveis, né? Um momento eu vou fazer um programa com vocês só sobre a questão da astrologia e da saúde. Então, e quem não tem fogo no mapa? Vamos supor uma pessoa que tem falta esse elemento no mapa. É uma pessoa sem energia, sem criatividade, é uma pessoa que não tem muita coragem, não dá continuidade às coisas que começa, né? É uma pessoa que acaba ficando literalmente meio apagada, né? Às vezes a gente encontra aquelas pessoas assim que tudo reclama, nada acha bom, são pessoas que têm pouquíssimo fogo no mapa. Né? Então, são pessoas que acham que a vida é um peso, que a vida tudo é triste, tudo é pesado, enfim, são pessoas bastante pessimistas, né? Como eu disse para vocês, o pessoal desses signos, né, de Áries, Leão e Sagitário, são geralmente pessoas extremamente otimistas. Às vezes dão cabeçada pelo impulso, mas são pessoas otimistas. Eu vou falar para vocês, por exemplo, de como o fogo interfere em cada signo. Então, por exemplo, Áries, né? Os pessoal do signo de Áries, eles são uma expressão imediata do fogo, ou seja, extremamente impulsivos mesmo. São ardentes, apaixonados, são voltados para o próprio ego. Às vezes o ariano ele é voltado para o seu ego, muitas vezes a gente não fala disso, né? O leão, ele é
o coração dele está no centro de tudo, né? Então, aí de novo a questão do ego. Ele sabe expressar muito bem o que ele sente, a emoção e tudo mais, às vezes com exagero, né? Eu sempre brinco que quando a gente fala do leão, lembrar daquela historinha, daquele desenho no qual o leão espeta a pata num espinho e faz um escândalo, e o ratinho tira, e ele percebe que não precisa fazer tanto escândalo assim. Então o leonino tem um pouco disso, tá? São mais fixos, né? Tem mais dificuldade com mudança, coisa que Áries já gosta de mudar, o signo de Leão já não gosta muito de mudança. Já os sagitarianos, que também fazem parte do elemento fogo, ele é mais diversificado, né? Ele tem facilidade com mudanças, gosta de viagens, gosta de estar com as pessoas, mas ele é principalmente livre, né? Como eu já tinha dito na primeira parte do programa, falando sobre a questão da liberdade que o pessoal de Sagitário né? Eu falo que eles são o livre do zodíaco, e é isso que é forte para eles, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o elemento terra. Os signos do elemento terra são signos de Touro, de Virgem e de Capricórnio. Quem rege esses signos? Qual é o planeta que interfere nesses signos? É Saturno. Saturno é um planeta, a gente chama de grande maléfico, né? Porque é um planeta que demora muito para ele fazer o seu trânsito, e ele acaba muitas vezes cobrando, né? Ele é um planeta que faz uma cobrança muito grande em todos nós, né? Todos nós temos Saturno no mapa. Eles são, diferente do pessoal de fogo, eles já são mais negativos, porque eles são muito realistas, eles são muito presos à realidade. São produtivos, extremamente práticos, né? São sensuais, né? Não posso deixar de falar da sensualidade de Touro, principalmente, né? São preocupados com segurança, com a prudência, são preocupados com o bem-estar, né? Com a questão material, são conservadores, né? Então, são pessoas bastante rígidas em alguns momentos, né? Prioriza sempre a segurança, são práticos, os 4, tá? Tanto Touro, quanto Virgem, quanto Capricórnio. Os 4 são bastante práticos, pensam na praticidade, aí deixa um pouquinho a emoção de lado, né? São extremamente sensoriais. Quando eu falo sensorial, não é sensível, não. Sensorial ligado aos sentidos. Então, você aí que é de Touros, Capricórnio ou de Virgem, observe se quando você vê as coisas, ou você sempre procura cheirar, tocar, né, sentir, ouvir, são muito ligados à questão sensorial, sentir as coisas. São fixos, né, eles têm mais dificuldade com mudança, são autoconfiantes, né, eles não precisam muito das outras pessoas para funcionarem, né. Eu vou falar para vocês de alguns signos que precisam dos outros para funcionarem. Esse pessoal, Touro, Virgem e Capricórnio, eles fazem as coisas acontecerem, eles não precisam dos outros, muitas vezes dos outros, para as coisas acontecerem. São extremamente pacientes, né, quando estão em equilíbrio, são realistas, são eficientes, concluem aquilo que começam, isso quando está em equilíbrio, né? Dormem bastante, têm uma tendência a dormir mais que os outros. Quando você não tem esse elemento terra no signo, né? Como eu falei para vocês, eles são realistas, eles são realizadores, realistas e realizadores, né? Práticos. Quando a gente não tem esse elemento no mapa, quando falta características desse elemento no mapa, são pessoas que são extremamente instáveis. Sabe aquela pessoa instável? São pessoas que não têm muito o elemento terra no mapa. Então, são pessoas que fazem as coisas sem pensar, não medem as consequências, né? Diferente do pessoal de terra, eles medem todas as consequências, sabem calcular tudo direitinho. Falando especificamente dos signos dentro do elemento terra, né? O que vai mais ter dificuldade com mudanças é o pessoal de Touro. Então eles têm muita dificuldade com mudanças,
são o grande irmão do zodíaco é Touro, né? Preocupados com a questão física, né? Já o virginiano já é mais fácil de mudar. Então ele tem facilidade com mudança, mas porque ele quer mudar tudo, arrumar todo mundo, organizar todo mundo. Virgem, ele se organiza, ele refina, ele traz coisas diferentes, ele se adapta, ele modifica, né? Ele ele adapta as coisas a ele, mas ele, dentro dessa mudança ele também tem facilidade com essa adaptação. Já o pessoal do Capricórnio leva, tem um impulso para conquistar as coisas, tem uma dificuldade de confiar no outro, ele acha que o outro é capaz de fazer o que ele faz. Isso é uma questão que o capricorniano tem que avaliar, né? Ele consegue se moldar às coisas também, né? Ele tem uma facilidade maior que o touro já é mais resistente, como eu disse para vocês. Então, e muita facilidade em conquistar as coisas, né? O Capricórnio ele tem muito essa visão financeira, essa visão econômica. Isso é muito ligado ao Capricórnio. Bom, agora vamos falar dos signos de ar. Signos de ar são os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Quem rege esses signos são Mercúrio, Urano e também Vênus, que vai reger Libra aí. Aliás, Vênus também rege um pouquinho faz uma regência em cima de Touro também, que é bem interessante. São pessoas ligadas à questão das ideias, do mundo das ideias, né? São ar. O ar, ele é o racional. Então, excesso de ar no mapa são pessoas extremamente racionais, às vezes até desligadas, porque as coisas acontecem muito mais na cabeça do pessoal que tem ar no mapa do que na prática. Então, a gente fica assim que o pessoal de ar pensa, mas quem realiza mesmo é o pessoal de terra, mas é pensado pelo ar. São pessoas ligadas ao intelecto, à comunicação, à concordância mental, à tecnologia, né, a conceitos, a inovações, a planejamento. Então trabalham muito nessa área de raciocinar, de planejar. A mente está sempre em movimento, né? Já visto os aquarianos aí, a mente não para um minuto, estão sempre funcionando. Ele é o mais intelectual, né? Os signos de elemento ar são os mais intelectuais do zodíaco, né? Eles são voltados para a mente. Gostam de uma discussão, né, de aprender, de estudar, né, tanto que é regido pelo estudo, né, Mercúrio, ele vai reger toda essa parte de conhecimento. São pessoas inovadoras, idealistas, né, são positivas também, né, como eu disse assim, o pessoal de terra eles são mais realistas, então algumas vezes eles são negativos, o pessoal de ar não, o pessoal de ar também é positivo como o pessoal de fogo. Isso quando está em equilíbrio, tá, gente? Sempre quando está em equilíbrio vai acontecer esse lado positivo. São, como eu falei, extremamente racionais, né? Mas tem uma mente intuitiva, uma personalidade que está ligada às outras pessoas, né? A fazer conexões com pessoas e tudo mais. Diferente do que eu tinha falado do pessoal de terra. O pessoal de ar precisa sim do outro para se realizar, né? Ele tem uma preocupação em estar e projetar coisas que vão também ao encontro do outro. São sociáveis, né, buscam a questão da justiça, têm uma facilidade enorme com a comunicação. O ar, o pessoal do elemento ar, são extremamente inquietos, ansiosos, né? Mais ou menos assim, uma pessoa com excesso de ar, ela tem a cabeça dela funciona num ritmo e o corpo vai em outro. Então ele tenta falar rápido, só que o corpo não acompanha, né? Então a mente funciona muito mais. Então é muito comum também, quando eu for falar para vocês a questão da saúde, a questão de gagueira em pessoal do signo de elemento ar. Porque tá tudo funcionando na cabeça, mas para sair é mais difícil, né? Então pode acontecer de ter problemas com gagueira ou dislexia. Então o pessoal do elemento ar aí às vezes pode ter isso. Então, mas volto a dizer, tudo depende do seu mapa, mas é uma característica do pessoal do elemento ar.
Quando a pessoa não tem ar no mapa, ou seja, falta esse racional no mapa, às vezes são pessoas que vão ser extremamente lentas no pensar, né? São pessoas que vão ter um pouquinho de dificuldade de se fazer entender, de se fazer comunicar, porque ele rege a comunicação, né? Eles regem a comunicação. Quando você não tem esse elemento, existe uma dificuldade aí em se comunicar. Bom, quando a gente fala dos signos no ar, né, do elemento ar, temos lá Gêmeos, né, que rege toda a comunicação, são extremamente falantes, apesar de que aquilo que eu disse para vocês, de novo, eu sempre ressalto, podem acontecer de nós encontrarmos geminianos extremamente calados, né? São mutáveis e têm uma facilidade em se adaptar muito fácil. Eles não se apegam, viu, gente? Não se apegam a passado, a coisas. Sou o pessoal do elemento ar, mas principalmente o pessoal de Gêmeos. Já o Libra, ele precisa da parceria, ele precisa do outro, né? Ele precisa da aceitação social. Né? Então, é um signo extremamente parceiro, mas ele usa a sua mente para se ligar nos outros. Já o Aquário, ele é totalmente voltado para o novo, para frente, ele sempre está à frente do tempo dele. Né? É uma mente extremamente surpreendente, né? Às vezes ele se torna um pouquinho fixo, né? Cria algumas verdades, mas são extremamente interessantes no que tange a questão de mudança, né, da tecnologia, do voltado para o novo. Né? Então eles têm essa facilidade aí com as tecnologias. Né? E por último, mas não menos importante, né, o pessoal do signo de água, do elemento água, né, regidos pelo elemento água. Aí nós temos o signo de Câncer, de Escorpião e de Peixes. É aí onde está a sensibilidade, né? A água é toda a parte da sensibilidade do mapa. Extremamente sensível, e isso pode ser muitas vezes negativo. Porque quando você tem excesso de sensibilidade, você vai guardar emoções, você vai sentir mais que os outros. Então, às vezes, tem uma certa depressão aí o pessoal do signo de água. Então, Lua e Netuno são os que regem o elemento água, né? Quando eles estão em equilíbrio, são extremamente tranquilos, suaves, né? Às vezes você até cansa de ouvi-los falar, porque eles são extremamente calmos, né? Porém, quando está em desequilíbrio, aí vira um instinto assim possessivo, visceral, enorme, porque eles guardam tudo, né? Eles têm uma memória emotiva muito grande. Então, ele é o elemento mais sutil que nós temos no zodíaco. Geralmente ela está associada a sentimento, a emoção. E eles são estimulados pela emoção, né? O pessoal do elemento água, se não tiver uma emoção, para eles não tem razão de ser. E dentro dos elementos, né, o signo de Peixes, ele é o mais sensível e é o que rege principalmente a arte, né? Ele tem toda essa questão da arte, da música, a expressão da emoção, a expressão dos sentimentos. Também sabem expressar bem os sentimentos, tá? Às vezes expressam com exagero, às vezes até com uma certa um certo calculismo aí daquilo que eu vou expressar. Então, esse é já um lado mais negativo dos signos de água, né, regidos pela água. Quando se tem água em excesso, são aquelas pessoas que estão sempre preocupadas com a emoção. E a emoção sempre vai falar mais alto para eles. Então é importante que esse signo também se preocupe com essa questão de como ele vai lidar com as suas emoções, né? De como as emoções vão estar norteando a sua vida. Às vezes a emoção pode atrapalhar um pouquinho. Bom, o pessoal de Câncer, falando aí um pouquinho deles. E fora que quando a gente fala da falta desse elemento, vai deixar a pessoa mais insensível, né? Então, ter excesso de água no mapa é ser extremamente sensível.
não ter o excesso de água são pessoas que são assim frias, que não observam o outro, não percebem o outro. Às vezes você não tá bem, alguém tá do seu lado, não percebe. Infelizmente a gente tem muitas pessoas assim, né? Bom, Câncer, como eu já tinha dito para vocês, é a mãe do zodíaco, né? É um signo ativo, né? Extremamente protetor, sensível, emocional, defende aquilo que acredita. Já Escorpião, ele reflete tudo que é das profundezas da água, no sentido de ser instintivo, né? Extremamente, uma memória extremamente crítica e uma memória ativa, né? Não esquecem nada. Você brigar com o Escorpião é terrível, porque eles lembram detalhes que você às vezes não faz nem ideia. Já o pessoal de Peixes são os mais calmos aí dentre os signos de água, não sabem dizer não, né? São mais sensíveis, expressam a emoção muito bem. Então é importante que você, que é do signo de Peixes ou que tem Peixes forte no mapa, que aprenda a se expressar com bastante facilidade, a expressar a sua emoção através da música, da arte, do que quer que seja, você consegue expressar aí de forma bem legal. Bom, gente, eu vou finalizando aqui esse primeiro programa. Foi um prazer estar com vocês, né? Falar um pouquinho da astrologia. E aí eu conto com vocês aí para que vocês mandem as dúvidas, sugestões daquilo que vocês querem ouvir, daquilo que vocês querem saber mais sobre astrologia. E até o próximo programa.